Antes de começar o vídeo, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você acredita em Deus? Será que você já tiver alguma dúvida sobre a existência de Deus ou a criação do mundo? Esse vídeo aqui foi feito com base em uma das sugestões que me fizeram lá no meu Instagram. E hoje eu vou responder algumas questões, dúvidas sobre o criacionismo e comparar com o evolucionismo. Então fica até o final, porque nesse vídeo aqui tem algumas curiosidades bem interessantes. Meu nome é Van e nesse canal aqui você aprende a Bíblia de um jeito diferente. Vamos pro vídeo. Bom, eu pedi lá no meu canal algumas sugestões de vídeos que vocês mandaram. Não muitas pessoas, mas algumas. Muito obrigado você que mandou aí a sugestão. Sobre esse tema eu fiz outra caixinha perguntando dúvidas que as pessoas teriam sobre isso. Eu recebi uma pergunta só. E aí como é que eu vou fazer o vídeo respondendo dúvidas se as pessoas não expuseram suas dúvidas para mim? Bom, simplesmente eu fui pesquisar no Google e pegar perguntas de lá, né? Botei lá dúvidas que as pessoas têm comumente sobre isso. E encontrei algumas perguntas que fizeram lá sobre esse assunto. Anotei e eu vou responder aqui para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Se você ainda não deu like, deixa o like nesse vídeo, porque é um vídeo importante, é um vídeo interessante, é um vídeo científico. Sim, meus amigos, temos dados interessantes da ciência aqui nesse vídeo. E a primeira pergunta que me fizeram, na verdade a única pergunta que me fizeram foi: por que eu acredito em Deus e se eu já tive alguma experiência pessoal com Deus? Então a primeira pergunta eu vou estar respondendo também ao longo do vídeo. Tem até um vídeo que eu explico um pouco sobre isso aí no canal, um vídeo bem mais elaborado e tal, com imagens e alguns cientistas. Mas resumindo essa primeira pergunta, por que eu acredito em Deus? Porque faz muito mais sentido para mim acreditar do que não acreditar. Todas as evidências que eu já estudei a respeito desse assunto me levam a crer que Deus existe. Muito mais coisas me levam a acreditar nisso do que a acreditar na ciência. Eu já estudei os dois lados, analisei os dois lados. E como diz Paulo lá em Romanos, se eu não me engano é capítulo 1, versículo 20, tudo na natureza. Quando eu olho para a natureza, a única coisa que eu consegui enxergar é que foi criada por alguém. A natureza é evidência suficiente, eu sou a evidência suficiente disso, cada ser humano. Só o conjunto de informações que nós temos, juntando todas as células de um corpo humano só, tem muito mais dados do que tudo que já foi produzido na internet até hoje. Se você juntar todos os terabytes que já foram formados aí na internet até o dia de hoje, o corpo humano ainda consegue ter muito mais informações e mais dados do que tudo isso que já foi produzido pela internet. Os detalhes da natureza são muito perfeitos. Então eu não vejo como tudo isso tenha surgido do nada e por acaso se encaixe tão bem, tão perfeitamente. Além do mais, que não me convence as explicações da ciência para o aparecimento do mundo e para essas questões de evolução. Vocês vão entender melhor isso no decorrer das perguntas. Então, para responder essa primeira pergunta, simplesmente isso. Faz muito mais sentido a teoria criacionista para mim do que a evolucionista. Faz muito mais sentido existir um Deus criador, inteligente, que criou tudo belo, bonito e harmonioso, do que uma explosão e processos gradativos de evolução terem chegado a esse nível de magnitude, de magnificência, de beleza. Eu não sei se existe essa palavra aí. Para mim é tudo perfeito demais para ser criado pelo acaso, porque nem o ser humano consegue criar algo tão incrível como a vida, mesmo que o ser humano seja muito inteligente. E sim, eu já tive experiências com Deus, de orações respondidas no mesmo dia e até durante vários dias seguidos, eu vendo coisas que Deus fez, que eu tinha pedido na oração. E agora vamos para a nossa segunda pergunta que eu peguei num desses sites aí. E a pergunta é o seguinte: se não existe a evolução e o mundo foi criado, como explicar a evolução dos vírus e das bactérias? Bom, você sabe, né, que as bactérias elas criam aquele negócio lá de superbactérias, porque, né, elas vão sendo selecionadas naturalmente, a questão da seleção natural, e elas evoluem para as superbactérias, as bactérias mais evoluídas, os vírus também. E aí tem remédios que não combatem mais certas bactérias porque elas já evoluíram. Essa questão toda aí. Como é que a gente responde isso? Se o mundo foi criado e não existe evolução, como que as bactérias estão evoluindo e os vírus também? A resposta é muito simples. Nós, como criacionistas, nós acreditamos sim em um tipo de evolução. Existem dois tipos de evolução. Uma, a microevolução que nós chamamos, ou microvariações dentro de uma mesma espécie, e a macroevolução, que é tipo um animal se transformar em outro de uma outra espécie. Por exemplo,
Tipo uma galinha se transformar em um cavalo, por exemplo, uma espécie se transformando em outra espécie, ou um anfíbio se transformar num réptil, ou um réptil se transformar numa ave. Isso aí é macroevolução, não acreditamos nisso. Mas não temos problema nenhum em acreditar na microevolução, nas microvariações de uma mesma espécie. As espécies elas se adaptam aos ambientes que elas vivem. Não negamos a seleção natural. Não há problema algum e isso não tem prova nenhuma contra a criação. Muito pelo contrário, né? O próprio ambiente do mundo mudou quando o pecado entrou no mundo, a Bíblia fala disso. Então o mundo se tornou diferente, as criaturas e os próprios seres humanos tiveram que se adaptar. Por exemplo, na criação o ser humano só comia vegetais, teve que se adaptar a comer carne também. Isso inclui os animais que só comiam vegetais, depois acabaram, você sabe, comendo uns aos outros e se tornaram bem diferentes do que eram. Então tiveram muitas mudanças drásticas no planeta com o passar do tempo. Então não há problema algum, nós explicamos isso simplesmente porque dentro de uma mesma espécie há variações. Tipo, você cruza cachorros de raças diferentes, nasce uma raça diferente de cachorro, mas continua sendo cachorro. Você tem um urso pardo, você tem um urso polar que é adaptado para viver no frio e no gelo. São bem diferentes, são assim, não tão diferentes, mas dentro daquilo que Deus delimitou, mas continuam sendo ursos. Não temos evidências da natureza de que um urso se transformou numa galinha ou se transformou num peixe, alguma coisa assim. Então não tem problema nenhum, nós cremos nisso aí, ó. Existem variações pequenas dentro de uma mesma espécie, beleza? E a terceira pergunta é parecida, diz como é que a gente poderia explicar os fósseis dos dinossauros, já que o mundo foi criado. É uma pergunta muito simples, assim, porque, tipo, Deus criou os dinossauros também. Enfim, não tem o que falar, o que explicar. Não tem muito a ver, tipo, só porque existem dinossauros, o mundo não pode ter sido criado. Tipo, por quê? Porque os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos atrás. Não existe evidência de que os dinossauros viveram há milhões e milhões de anos atrás. Eu vou falar isso a respeito dos métodos de datação também. Mesmo que você estude as camadas geológicas que os dinossauros estavam, faça as datações e tudo mais, mas não tem sentido isso. Deus criou os animais na criação também, e todos esses animais incluíam os dinossauros também. Então, nós criacionistas acreditamos na criação dos dinossauros também, e que Deus criou eles também. Beleza? Então, próxima pergunta. E a quarta pergunta é o seguinte: como eu posso explicar o criacionismo sem usar um sentimentalismo religioso ou os dogmas da igreja? Bom, aí existe uma coisa que eu tenho que explicar aqui, pessoal. Não existe só um tipo de criacionismo. Existem 3 tipos de criacionismo, 3 tipos. Criacionismo religioso, que esse que usa a questão de Deus existir, de por que Deus criou o mundo, essas coisas religiosas e tal. Tem o criacionismo bíblico, que vai para a Bíblia lá, estuda a criação, e o estuda ali exatamente o que está na Bíblia sobre a criação. Então, não vai explicar essas questões mais religiosas e tudo mais. Vai para uma parte mais científica. Quer ver um exemplo de criacionismo bíblico com uma coisa científica? A Bíblia diz que Deus ele separa lá no início, quando ele criou, na terra a parte com água da parte seca. Por que isso é científico? Simplesmente porque não estamos descobertos aí que lá no começo do mundo existia apenas um continente. Se existissem vários continentes, então a Bíblia diria o quê? Que Deus separou as partes secas da parte molhada, mas de só a parte seca, ou seja, aí está dizendo que só existia um continente quando o mundo foi criado. E isso aí, pela ciência, descobrimos que é verdade. Então, existir uma parte seca só é uma coisa científica que tem dentro da Bíblia. Então, toda a criação ali é provada cientificamente. Por exemplo, Adão, quando Deus foi criar Eva, científico também. Por quê? Porque Adão adormeceu, ou seja, para Deus abrir o lado de Adão, fazer uma cirurgia em Adão, ele precisava ser anestesiado. Então, um profundo sono. Deus tira a costela de Adão, que é da onde tem a medula plasmática, se eu não me engano, é a medula plasmática, acho que é. Que é da onde, se você fosse clonar um ser humano, você tiraria a medula. Então, é argumento científico. Depois Deus fecha o lado que ele tirou de Adão com carne, cirurgia plástica. Tudo isso é científico.
Então, essa parte do criacionismo bíblico, ela é bem mais científica, vai mostrar cientificamente, né, tudo ali na parte da criação, de uma forma que dê para se provar e mostrar pela ciência, o que a ciência já provou, e ali a gente só demonstra e mostra de uma forma mais técnica as coisas que tem dentro do relato bíblico. E tem o terceiro, que é o criacionismo científico, que é simplesmente a parte científica, pura e científica, sem religião, na criação do mundo. Eu vou recomendar para vocês alguns vídeos do professor Adalto Lourenço, que trata simplesmente desse assunto, do criacionismo científico. Então ele vai mostrar dentro da física, dentro da biologia, dentro da geologia, história. Então tudo isso ele vai estar mostrando e trazendo dentro das palestras dele. Então você pode olhar que criacionismo tem só a ver com religião, com Bíblia, tem a ver com ciência também. Então ciência e religião andam juntas, até porque os cientistas no começo antigo sempre acreditaram na Bíblia, né? Isaac Newton é exemplo deles, e outros cientistas que acreditavam na Bíblia. E hoje em dia, atualmente, tem também até cientistas saindo do ateísmo e vindo para o criacionismo, porque passaram a acreditar e veem que faz sentido o criacionismo até muito mais do que o evolucionismo. Então, como exemplos práticos aí dentro da ciência e a criação, né, como explicar sem ser religioso, algumas coisas sobre isso. A própria questão dos dinossauros, por exemplo, a quantidade de fósseis que nós temos, não só de dinossauros, mas de outros animais, mostram que no passado houve uma soterração muito grande e em massa de vários animais ao mesmo tempo. E a Bíblia fala do quê? De um dilúvio. E isso também você pode olhar na teoria da hidrodinâmica, como que era a Terra no começo, a quantidade de água que tinha debaixo da Terra, né? E também a questão da formação das montanhas também de uma vez só, e não gradativamente como a ciência diz, né? A cada era tinha essas camadas que foram sendo adicionadas, camadas geológicas. Você também encontra aí animais completamente inteiros, tecidos moles em ossos de dinossauros que demonstram que eles não tinham milhões e milhões de anos, né? Porque senão já teria secado tudo aquilo ali, não teria nenhum tecido, né, mole neles. Você estuda também essa questão dos tipos de animais que estavam nas camadas geológicas. Se você pegar os tipos de animais que estavam ali, já foi até feito um experimento, que se você pega os tipos de animais diferentes, coloca dentro de um monte de lama, você mexe, né, vou colocar numa máquina, mexeram bem muito, e você vê que a densidade de cada animal, ele vai ficando nos mesmos lugares, nas mesmas partes que na camada geológica. Então, se um dilúvio aconteceu e a Terra se encheu de água, se transformou em um monte de lama, um monte de animal foi soterrado ao mesmo tempo, então, né, segundo a densidade dos animais, eles ficariam nas mesmas camadas geológicas que estão hoje. Então, isso não quer dizer que aquele tipo de animal ele só existiu numa certa época, depois outros tipos de animais em outra época, outros tipos de animais em outra época. Até faz um certo sentido, mas tem a explicação criacionista que faz muito mais sentido do que essa. Tá dentro da biologia, se você for olhar a quantidade de informação que existe dentro do DNA de um ser humano e como que é impossível que um DNA se forme a partir de moléculas inorgânicas, então você vai ver que é preciso algum outro poder além do acaso para poder criar a vida. É impossível, senão vida seria criada em laboratório. O ser humano, com toda a inteligência que tem, não consegue criar vida em laboratório. Até os testes que já fizeram, né, e algumas coisas que conseguiram criar, o próprio ser humano teve que mexer e modificar para poder criar. Então, como é que a natureza poderia criar sozinha, sem nenhuma inteligência, alguma coisa desse tipo? Então, é impossível criar vida em laboratório. Traduzindo, vida só provém de vida, e ele tem que existir um originador da vida, que precisou existir sem ter uma causa antecedente a ele, ou seja, Deus, fazendo sentido mais uma vez. A pergunta número 5. Se o mundo tem mais ou menos 6.000 anos, né, segundo o modelo criacionista, como explicar as datações em carbono que mostram que vestígios e alguns fósseis têm milhões e milhões de anos? Isso aí é muito simples. Primeiro que datação em carbono ela só
é eficaz em datações de até 10 mil anos. Então você não pode pegar uma datação de carbono para estender para uma datação de milhões e milhões de anos, porque não é eficaz nem um pouco. Outra coisa, todos os modelos de datações que temos não são muito confiáveis, não são confiáveis. Dos exemplos é do vulcão, se eu não me engano o vulcão é Kilauea, eu não sei se é esse exatamente, mas é um vulcão que tinha 1000 anos, foi tirada uma amostra de lava desse vulcão e a amostra deu milhões de anos, se eu não me engano foi 40 milhões de anos, e o vulcão só tinha 1000 anos, então mais uma vez provando que os métodos de datação não são confiáveis. Então pode dar muitas vezes milhões de anos e milhares de anos para uma mesma coisa. Se você pegar uma mesma rocha, fizer testes de datações em tipos de datações diferentes, cada tipo de datação vai dar uma idade diferente para aquela mesma rocha. Idades muito grandes de diferença, uma divergência enorme. Então não dá para confiar nos métodos de datação. Se os cientistas usam esse tipo de argumento, saiba e entenda que não é confiável. Nem tudo que os cientistas dizem é verdade. Às vezes eles camuflam as coisas que eles falam ali para parecer verdade e não é na verdade. E a última pergunta, como se desenvolveram as várias etnias humanas em tão pouco tempo, Se a criação tem 6 mil anos, mais ou menos, como é que tantas etnias de pessoas foram desenvolvidas nesse pouco tempo? E a gente tem uma explicação muito clara para isso. Os primeiros seres humanos, eles viviam, você vê ali, Adão morreu com 930 anos, o pessoal viveu uma faixa etária de 900, 800 anos. Eles produziam muitos e muitos filhos. Então não tem problema nenhum em a civilização ter crescido tanto, se espalhado tanto pelo mundo. Mas você sabe que foram todos destruídos pelo dilúvio. Mas após o dilúvio, Noé e sua família, durante esse tempo todinho, começaram a produzir filhos. E você sabe que naquela época as pessoas tinham muitos filhos. Não é que nem hoje que tem 2, 3, um só. Mas o pessoal tinha muito filho. Enquanto estava vivo, produzia filhos. Na Bíblia tem relato de um homem que teve 70 filhos. Então, qual o problema? Não vejo um argumento muito forte isso. A gente vê até na Torre de Babel, Deus confundindo as línguas ali. E a gente vê as civilizações se espalhando. Se você vê e estudar dentro da história, cada civilização que contém um relato bíblico é provado pela arqueologia, se é descoberto pela arqueologia, pela história. Então tudo isso é examinado minuciosamente e a Bíblia tem se provado fiel ao seu relato histórico. Então as civilizações ali foram se espalhando, cada uma tinha uma língua diferente e aí se espalharam pelo mundo todo. Então é outro argumento que não se vê muita coerência nisso. Agora uma pergunta interessante que eu poderia fazer para alguém que acredita nessa questão da evolução, questão do Big Bang e tudo mais. Como é que surgiu a primeira língua? Como é que os seres humanos desenvolveram uma língua? Porque até onde nós sabemos, o ser humano não consegue aprender uma língua se ela foi ensinada. Se ela não foi ensinada, os seres humanos não conseguem desenvolver uma língua. Por quê? Porque a partir de certa idade, os seres humanos não conseguem mais aprender a falar. O ser humano ele só aprende a falar enquanto ele é criança, num certo período ali, naquele período que ele está começando a aprender a falar, falando algumas palavrinhas e tudo mais. Se ele não aprender naquele momento a falar, ele não fala mais nunca. Não temos relatos de nenhum ser humano que, quando criança, não aprendeu a falar e passou a aprender quando adulto. Não existe isso. Até tem aquelas reportagens com os meninos lobos que eram criados por lobos na floresta e eles nunca aprenderam a falar, mesmo estando dentro das civilizações humanas, convivendo com outras pessoas, com outros seres humanos. Nunca aprenderam a falar. Então, é isso aí, pessoal, que eu tenho para falar com vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, me pergunta aí, coloca suas dúvidas nos comentários. E é isso aí, galera. Valeu! Se vocês gostaram do vídeo, mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou!